Eu tô empolgado porque é um tópico que eu achei muito. Eu me identifiquei muito. Eu sinto que é o que eu deveria fazer. Por isso eu tô correndo atrás disso. Porque com a agrofloresta você introduz muita coisa boa. Não só. Muita gente pode dizer, mas é muito trabalho braçal e tudo. Sim, é bastante trabalho braçal. Porque no final a agrofloresta não é só um trabalho manual, ele é um trabalho social também. Uma coisa que a Embrapa puxa muito, por exemplo, para a agrofloresta, é trabalhar o lado social. Tem um cursinho que eu tava fazendo deles, eu nem cheguei a terminar porque é absurdo o último capítulo. Mas, tipo assim, no primeiro capítulo eles explicam o básico como é o sistema. No segundo capítulo. Não, primeiro capítulo eles introduzem o que é a agrofloresta. Depois eles vão te passar como funciona um sistema. E no terceiro, ao invés de eles passarem a mão na sua cabeça, passando uma coisa de cada vez, no terceiro eles passam tudo de uma vez e falam assim, aspecto social. Você tem que é, tipo, a ideia deles é mais basicamente formar pessoas para chegar, agregar uma comunidade para que ela trabalhe toda junta num sistema agroflorestal. Todo mundo tem algum papel importante ali, como por exemplo, uma das casas nesse programa, o rapaz ele já tinha sementes, ele já guardava sementes na garrafa PET e tudo mais, tem sementes bem antigas lá, que ainda estão viáveis, coisa que o pai dele fazia. E a casa dele virou o banco de sementes dessa comunidade. Então sempre que se precisa de semente para plantar, lá eles vão até lá. Fez a colheita, sobrou semente, né? É guardada no banco de sementes. Coisa que até em alguns estados americanos é proibido. Você não pode guardar semente para plantar no ano seguinte. Caramba, é por isso que eles fazem as porra daquelas. Que a Monsanto e tal. E aliás, antes da pandemia, foi em 2018 eu acho. 2018. A Monsanto foi comprada pela Bayer. Então, não sei o que tirar daí, pra falar a verdade. Porque foi só eles comprarem a Bayer. hum, Foi só a Monsanto comprar. Foi só a Bayer comprar a Monsanto que eles já perderam um processo. Uma notícia que eu vi foi essa. Eles perderam um processo por um caso de um zelador ou algo assim de escola. Quem viu a notícia sabe. Ele estava num processo, processando a Monsanto, por causa que ele está com câncer e esse câncer foi causado pelo inseticida de glifosfato. Nossa. Só que a Monsanto fica assim, não, não, mas glifosfato não é cancerígeno, essas coisas, fica dando volta. A Bayer comprou a Monsanto, pronto. A Monsanto perdeu o processo. Mas enfim, o que as indústrias fazem, no caso, é manter a gente sempre naquele pensamento de que não dá para trabalhar fora do sistema de monocultura. Né? Mas enfim, voltando ao aspecto social, é, o que as pessoas ali elas têm que ser unidas, que o trabalho que o dia que eu tiver a colheita na minha propriedade, ou os meus vizinhos vão me ajudar. O dia que eles tiverem, eu posso ir lá ajudar. Cooperativismo. Cooperativismo. Por quê? Porque não tem como você produzir uma agrofloresta sozinho. Numa propriedade grande, tem como. Na verdade, isso até agrofloresta e permacultura andam de mãos dadas, abraçadas, se beijando. Porque permacultura já passa aquela ideia de que você tem que ser autossustentável. Então, qual a melhor forma de você ser autossustentável com a sua alimentação do que tendo uma agrofloresta, ao invés de ser somente Aham. áreas de monocultivo? Por que a gente tem que fazer monocultivo? Então, quando é época de plantio, quando é época de colheita, são feitos os chamados multirões. Você reúne as pessoas da comunidade que estão trabalhando na cooperativa, ou mesmo, sei lá, da comunidade em volta, pessoas que estão dispostas a trabalhar, vai lá, faz a colheita, já da colheita já aproveita, faz um almoço para todo mundo, né? E já paga o pessoal, seja em dinheiro ou seja em produto, que a pessoa puder optar.
E basicamente é assim que toca. E a agrofloresta vai crescendo. E a ideia da agrofloresta é ela começar no estado de placenta, onde você insere as primeiras espécies. Tem um outro pesquisador independente chamado Paul Stamets, ele até advoca para se utilizar cogumelos em agrofloresta, porque os cogumelos eles ajudam a desfazer o solo e tornam as substâncias ali biodisponíveis, descontaminam o ambiente, muitos benefícios. Mas a agrofloresta em si, ela é só um sistema que você vai lá, você introduz as primeiras espécies, você vai introduzir ali coisas que vão trabalhar o solo, para melhorar o solo, seja através de raízes, extração de micorrizas, ou seja isso como uma forma de cobertura do solo também, como biomassa. Porque uma coisa que a gente não faz na monocultura, e isso é especialmente visto, que quando a gente planta, a gente não cobre o solo. O solo ele fica nu. Então quando chove, a água não fica no solo. Ela evapora rapidamente. O solo fica mais pobre com o tempo. Porque a ação do sol direto no solo faz com que isso pelo menos do que eu li, isso é só uma das coisas, aliás, mas o fósforo ele se prende ao alumínio e torna aquele fósforo indisponível para as plantas. Eventualmente você vai quebrar aquela ligação do alumínio com o fósforo e tornar aquele fósforo biodisponível novamente. Provavelmente se utilizarmos cogumelos, eles vão retirar o alumínio. O que é mais difícil de entender é que as plantas, assim como nós, se comunicam. Só que elas não se comunicam por som, ou coisa do tipo, elas se comunicam por cheiros. Elas se comunicam principalmente umas com as outras pelas raízes. Pelas raízes tem associações muitas vezes de bactérias e fungos, principalmente fungos, que a gente chama de micorriza. A micorriza é como o próprio nome diz, mico, que é fungo, e rhiza vem de raiz. Então são fungos na raiz. Esses fungos eles trabalham de forma mutualista. Eles cooperam com a planta. Eles trazem nutrientes para ela em troca de açúcar. Através dessa rede de micélio, as plantas elas se comunicam uma com as outras através de trocas químicas, sinais químicos que elas passam para os fungos e os fungos passam de uma planta para outra. Então, por exemplo, uma planta ela pode meio que falar para outra: o seu galho está me atrapalhando, né? Tira ele, bota ele mais para lá. Uma coisa que eu tenho visto muito nas minhas plantas é elas fazerem isso mesmo. Ela tem uma outra planta que ela está encostando. Se as duas tiverem uma boa comunicação, ela vai entortar o galho para não pegar na outra planta. Caramba, você tem plantado o quê? Eu tenho plantado basicamente tudo o que é boldo e manjericão, principalmente. Temperos. Temperos. Só que é interessante como é variado as espécies. Digo assim, o manjericão, por exemplo. A gente tem lá um manjericão, ele é uma moita, que dá muitas flores brancas, e ele atrai abelhas o ano inteiro, praticamente. Já tem um outro manjericão, que também é da espécie Ocimum gratíssimo esse, que ele é conhecido como alfa-vaca cravo. Ele é uma alfa-vaca que contém eugenol nas folhas. Eugenol é a mesma coisa que tem no cravo da Índia. Então você pode usar ele, por exemplo, como um substituto do cravo da Índia no arroz doce. Fica a mesma coisa. Você ainda está ingerindo clorofila. E as folhas têm mais eugenol quando o sol está no pico do calor. Normalmente 11 horas, meio-dia, 1 da tarde. Esse horário é o horário perfeito para você colher. Lá também tem uma pitanga, mas ela não está muito bem. Se eu introduzir algumas plantas ali para ajudarem ela, acho que ela vai para frente. O boldo, a primeira vez que eu vejo ele é no flor.
E o jeito que ele solta a flor é do mesmo jeito que o manjericão, apesar de que eles são de espécies diferentes. Só que o boldo, ele é mais leinoso, ele fica maior, as folhas são mais graúdas. Ele tem um gosto de dipirona. Se você pegar uma folha dele e mascar, é amargo pra caramba. É como se você estivesse comendo dipirona em formato de folha. Ele também tem um cheiro característico. E às vezes eu sinto que só de trabalhar com ele, às vezes eu sinto o amargor dele na minha boca. Só de sentir o cheiro. Ou só de ficar manuseando ele, porque o que eu faço? Cobertura do solo. Eu utilizo as podas do boldo como uma forma de fazer solo rapidamente. Porque as podas dele, as folhas, elas são ricas em água, mas elas são peludas. Esses pelos, eles ajudam ela a secar rápido e ela se desfaz em matéria orgânica. Então ela é uma excelente cobertura para o solo. Qual que é a ideia da cobertura para o solo? Você proteger o solo da evaporação. Da evaporação rápida, né? E isso ao mesmo tempo que se você insere ali, junto ao solo, podas que você tirou agora, e depois você cobre com uma palha, aquela água que estava na poda, ela não vai evaporar. Ela vai vir para o solo. Então você vai aguar a sua planta utilizando podas. Uma prática muito interessante é de utilizar o tronco da bananeira. A bananeira, a gente sabe que quando a gente corta o cacho, ela não vai dar outro cacho. Porque ali ela meio que virou do avesso, a bananeira. Ela está saindo, quando ela dá o fruto, ela solta o que a gente chama de coração da bananeira. Mas aquilo ali é como se fosse a ponta dela. São folhas modificadas, né? Toda a bananeira é uma gigantesca folha, só que modificada em ponta, só que ali é tipo o finalzinho dela, é como se fosse como se você puxasse o centro da semente para fora. Aquilo dali é tipo o último pedacinho de vida dela. Então quando ela termina de dar o cacho, você pode cortar o cacho, você pode cortar a base dela. Só que você corta de um jeito que você faça um copinho embaixo, porque daí ela junta uma água e não pega o moleque da bananeira, que é uma espécie de besourinho, que ele bota um ovo lá e esse ovo ele come a raiz dela toda por dentro. Você pega o tronco, você parte ele no meio e põe no chão. Se você puder partir em mais pedaços. Aí você pode organizar ali, você monta um canteiro com isso, joga terra por cima e ali você planta. O que vai acontecer? Como a bananeira ela retém muita água, dentro da casca dela ela tem várias bolsinhas de água. Ela é toda composta de várias bolsinhas de água dentro. Só que é uma água doce, até que ela gruda na roupa, difícil de sair depois. Aquilo ali você colocando no chão, aquilo é um excelente nutriente para as bactérias no chão. Além de que vai ter muita água no chão também. E quando chove, ela meio que retém um pouco ainda, se ela não estiver totalmente seca. Ela pode reter um pouco de água durante as chuvas também. Então você meio que fica com um sistema bem aguado. E se você colher ela no inverno, na época da seca, no início da seca, você pode manter as suas plantas passando a seca inteira só com. E aí, quando você estava trabalhando no projeto, você não podia ficar fazendo nada dessas brisas, né? Eu tentava com o tempo que eu tinha. O jardim que eu tenho hoje é um resultado disso. Porque isso aí deve durar o quê? Você tem que trabalhar umas 3, 4 horas por dia na terra, né? Por aí. Porque até montar isso, Uhum. ajeitar aquilo. Interessante, mano. Não é de hoje que eu venho com a ideia de permacultura. Você tá se preparando para o êxodo urbano mesmo, né? Legal, pai. Legal mesmo, velho. Não sei se eu teria essa paciência toda, pra falar a real. Mas ter um cara que tem essa paciência toda é sempre uma ajuda do caramba, velho. Não tô dizendo que eu não ajudaria, tal, mas o princípio pelo qual, como fazer, não sei. Não, mas quando eu falo de agrofloresta pra você, eu falo mais num aspecto tipo.
É uma realidade para a qual as pessoas têm que acordar, cara. Isso já foi sabido, porque já sabemos que índios usavam isso. Uhum. Filhos de índios com negros possuem sítios arqueológicos, né, chamados de terra de caboclo, que é onde eles já exerciam agrofloresta. O solo ali é muito rico por causa disso. Aham. Bem louco, mano. Na verdade, um dos princípios da agrofloresta, que você sempre vai ouvir em algum momento, alguém falando assim, não tem problema derrubar a árvore. O problema é como derruba. Não, o problema é não plantar. Só derrubar a árvore, né? Porque você derruba a árvore, mas essa árvore, ela já chegou no ponto que você queria. Ela, digo assim, já se foi basicamente o ciclo dela naquele momento, ou ela não encaixa mais ali, e ela se retira do sistema. Quando ela se retira do sistema, ela introduz biomassa no sistema. Mas quando a gente faz um extrativismo, por exemplo, bom, você vai pegar e, sei lá, derrubar um mogno, que você mal consegue abraçar ele, e aquilo vai te render uns 10 pau cada um. Isso fora a biomassa que ele já produziu enquanto ele estava crescendo, que é uma lignina de ótima qualidade. Você tendo o que botar no chão para quebrar a lignina também é interessante. Eu já comprei alguns cogumelos, eu vou introduzir cogumelos no jardim, ver onde eles pegam. Cogumelos no sentido aqueles de Não, champignon, né? Não, é oyster. Oyster. Ou ostra, né? Cogumelo ostra. Ele é um cogumelo grandão, assim, brancão. Parece uma guelra de peixe. Assim. Seja, não é comestível, inclusive. Ele é comestível. Ele é comestível. Ele é comestível. Existem variedades dele até. Todas comestíveis. Entendi. E ele é bem versátil também. Tem um estudo de Paul Stamets que eles fazem o seguinte, eles pegam uma pilha de sujeira de petróleo e eles inoculam ela com esporos de cogumelo ostra. O que acontece? O cogumelo cresce. E cresce muito bem no petróleo. E depois disso, o que acontece? Ele é predado por moscas que botam larvas neles. As larvas comem os cogumelos. Essas larvas atraem pássaros que comem as larvas. Esses pássaros que foram lá, eles trouxeram sementes, sejam pelo bico, pelas asas ou de qualquer outra forma. Aquele sistema começa a crescer gramíneas, começam a crescer plantas e ele se restaura sozinho. Lindo, mano. Lindo mesmo. E aí algum desses caras deve até ganhar dinheiro com esses negócios de ficar fazendo workshop disso, palestra daquilo, né? Porque muita gente vai querer também um orientador para como fazer a parada, porque não vai ter. Então, ele tem um site que ele vende esporos de cogumelo, chamado Fungi Perfecti. Ele vende esses negócios ele também. Ele vende kits também. Para todo tipo de cogumelo, inclusive cogumelos. Porque, como que ele despertou para essa vida? Eu digo para essa vida de cogumelo que ele faz hoje. Você pode interpretar isso até como uma história de mago. É bem interessante. Ele era um cara tímido, ele não olhava pra ninguém. Ele olhava, ele não fazia contato visual com ninguém. Ele só ficava olhando o show. Um showgazer básico, né? E aí, o que acontece? Ele ouve falar daquele bagulho de cogumelo e tal. E tinha uma garota que ele gostava. Todo dia ela falava oi pra ele, mas ele nunca olhava pra ela. Mas ele respondia. Mas nunca olhava direto nos olhos dela. Sim. Beleza. Ele veio falar de cogumelos cubens e tal, ele foi lá, então ele deu um jeito e comprou. Quando ele percebeu, chegou pelo correio, né? Um pacotinho de cubensis. Seco. Aí ele chegou assim,
Ele não sabia o quanto que deveria tomar ou comer. Ele olhou assim, bom, eu acho que isso aqui é uma dose, então vamos consumir tudo então. Ele e a mina. Não, ele sozinho. Ele sozinho. Ele consumiu, ele tava de início, demorou um pouco para bater. Então ele, Nossa, né? então ele saiu um pouco. É, quando ele percebeu, ele tava tipo do lado de uma árvore, né? E ele olha aquela árvore tipo enorme. Aí ele pega, olha pelo horizonte assim, vê que começa a vir uma tempestade. Ele então se abraça com a árvore e começa a cair aquela chuva. Aquela chuva tão em céu forte. Ele fica molhado até a alma de tanta água que corre. Mas a única coisa que ele consegue fazer é ficar lá abraçado com a árvore. Tipo, e quando termina de chover, ele meio que tem uma realização ali. Ele percebeu que abraçado com a árvore, ele se sentia conectado com a árvore de alguma forma. Sentindo suas raízes, os galhos todos molhados. Compreendo. Eu A compreendo. viagem dele foi pesada, cara. Aham. Foi pesada. E depois daquilo, depois que aquela chuva passou, ele sentiu uma paz interior. Depois daquele dia, ele foi pra escola no dia seguinte. A menina falou oi pra ele. Falou, oi, bom dia. Aí ele olhou assim pra ela e falou, você não sabe quão bom um dia poderia ser. Não poderia nem estar mais lindo. Lógico. Ele ainda tava na ressaca do bagulho, obviamente. É. E, bom, foi aí que começou. Hoje ele é casado com ela e ele trabalha avidamente com cogumelos, principalmente com pesquisa em conseguir amostras diversas de agáricos diferentes. Aham. Porque agáricos é um cogumelo que só dá em florestas, em clímax, basicamente. Florestas tropicais. De coníferas, na verdade. Coníferas. Então, assim, no Brasil, cara, pra gente ter sistema agroflorestal é uma delícia. Porque a gente tá no trópico. No trópico a gente tem uma variedade enorme de coisas. A gente consome fruta a porra do ano inteiro, se a gente quiser. Na verdade, é uma estratégia também na agrofloresta. Você colocar árvores que perdem folhas e árvores que mantêm folhas. Pra você ter meio que uma mudança automática da copa e ele já aduba o seu solo Aham. conforme caem as folhas. É bom você colocar, por exemplo, embaixo dele plantas que naquela época querem sol. Então vai cair as folhas da árvore maior, ela vai adubar o solo e as de baixo elas vão receber o sol bem na hora que elas querem. Isso é uma das estratégias com o café. Você protege o café no verão, mas no inverno as folhas caem e aí ele toma sol, só no inverno. Ou pode ser o contrário, mas a lógica é essa. Aham. Entendi. É interessante, mano. É as formas que a natureza funciona. Você vai Aham. trabalhando com ela. Você não trabalha contra ela. Você trabalha com a Com natureza. ela. A natureza é uma Aham. ferramenta para você trabalhar. Ela não é um problema. É bem legal, mano. Pra quilombo é importante isso, aliás. Uhum. Pra quilombo é extremamente importante. Da hora, velho. Da hora. Mano, tenta organizar e sintetizar uns negócios desses, cara. Como assim? Como assim, velho? Imagina, nos festival, uma pá de povo, aí, sei lá, nem que seja um dia apresentar umas